Vocês não vão acreditar no que esse homem fez comigo. Meu próprio genro me empurrou para fora da casa da minha filha, na frente de toda a família. Me jogou no chão como se eu fosse lixo. Eu, uma senhora de 68 anos, caí de joelhos na calçada enquanto todos assistiam. Mas o que aconteceu depois? Isso vocês precisam ouvir até o final. Tudo começou naquele domingo de festa. Era aniversário do meu neto, o pequeno Miguel, que estava completando 5 aninhos. Eu tinha preparado o bolo favorito dele, aquele de chocolate com recheio de morango que ele tanto ama. Levantei cedo, passei a manhã toda na cozinha, coloquei todo o meu amor naquela receita. Meu coração estava quentinho de felicidade, sabe? Ia ver meu netinho, minha filha Roberta, toda a família reunida. Cheguei na casa da Roberta por volta das 3 da tarde. A festa já estava animada, crianças correndo pelo quintal, aquele cheiro gostoso de churrasco no ar. Mas quando toquei a campainha, quem atendeu foi ele, o Ricardo, meu genro, com aquela cara amarrada que eu já conhecia tão bem. "O que a senhora quer aqui?" foi a primeira coisa que ele disse. Nem um oi, nem um bom dia. Senti um aperto no peito, mas respirei fundo. "Vim para a festa do meu neto, Ricardo. Trouxe o bolo que o Miguel pediu." Ele olhou para a caixa nas minhas mãos com desprezo. "A gente não precisa das suas coisas velhas aqui. Já encomendamos um bolo de verdade." Aquilo doeu, mas eu tentei não demonstrar. "Ricardo, por favor, é o aniversário do meu neto. Eu só quero..." Ele me cortou no meio da frase. "O que a senhora só quer? Aparece aqui para fazer a Roberta se sentir culpada? Para fazer todo mundo ter pena de você?" Meu Deus, de onde estava vindo tanta raiva? Eu não sabia, mas naqueles últimos meses, o Ricardo tinha começado uma campanha silenciosa contra mim. Toda vez que eu não estava por perto, ele enchia a cabeça da minha filha com mentiras, dizia que eu estava tentando controlar a vida deles, que eu criticava tudo que ele fazia, que eu queria que a Roberta se separasse dele. Nada daquilo era verdade, mas ele repetia tanto, com tanta convicção, que minha filha estava começando a acreditar. "Ricardo, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Meu neto está aí dentro." Forcei a voz para não tremer. Ele deu um passo à frente, bloqueando completamente a porta. "Sabe qual é o problema da senhora? A senhora nunca soube quando parar de ser mãe e deixar a Roberta viver a vida dela." Eu estava tentando entender o que estava acontecendo quando ouvi a voz da minha filha lá dentro. "Amor, quem é?" Meu coração deu um pulo de esperança. Roberta ia resolver aquilo. Minha filha sempre foi tão doce, tão carinhosa comigo. Mas quando ela apareceu na porta, vi algo no olhar dela que nunca tinha visto antes. Distância. Frieza. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" A voz dela saiu diferente, meio robótica. "Como assim, filha? É o aniversário do Miguel. Eu trouxe o bolo que ele pediu quando falei com ele semana passada." Roberto olhou para o Ricardo como se pedisse permissão para falar. Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. "A senhora ligou para o Miguel sem nos consultar?" O Ricardo interferiu antes que ela respondesse. "Isso é exatamente o que eu estava falando, amor. Sua mãe passa por cima de nós. Não respeita que nós somos os pais." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Filha, eu só liguei para falar com meu neto, como sempre faço. O que está acontecendo aqui?" Roberta suspirou, mas não me olhou nos olhos. "Mãe, a senhora precisa entender que as coisas mudaram. O Ricardo tem razão. A senhora está sempre querendo se meter na nossa vida, sempre achando que sabe o que é melhor para a gente." Minhas pernas fraquejaram. Aquelas não eram palavras da minha filha. Eram as palavras dele, saindo da boca dela. "Roberta, olha para mim." Minha voz saiu num sussurro desesperado. "Sou eu, sua mãe. Quando que eu fiz alguma coisa para prejudicar vocês? Eu só quero estar perto da minha família." Mas ela continuava sem me olhar, como se tivesse vergonha. O Ricardo colocou a mão no ombro dela num gesto que parecia protetor, mas que eu sabia que era possessivo. "Sabe o que é, dona Rosa?" Ele continuou com aquele tom falso de paciência. "A senhora teve a chance de criar sua filha, agora é a nossa vez de criar nosso filho do nosso jeito, sem interferência. A senhora precisa aceitar que não é mais necessária aqui." Cada palavra era uma facada. Tentei dar um passo à frente, ainda segurando a caixa do bolo. "Pelo menos deixa eu ver o Miguel, por favor, é o aniversário dele." Foi aí que o Ricardo perdeu a compostura. Ele arrancou a caixa da minha mão com tanta força que quase me desequilibrei.
A senhora não está entendendo, não é? Você não é bem-vinda aqui. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que mal tive tempo de processar. O Ricardo jogou a caixa do bolo no chão. Eu ouvi o barulho do vidro se quebrando, tudo aquele trabalho destruído na calçada. E então, antes que eu pudesse reagir, ele colocou as mãos no meu ombro e me empurrou. Eu não esperava. Meu corpo de 68 anos não teve tempo de se preparar. Tropecei nos próprios pés e caí de joelhos na calçada, sentindo a dor aguda subindo pelas minhas pernas. Minhas mãos arranharam o cimento, tentando amortecer a queda. Por um momento, fiquei ali, em choque, sem conseguir processar que aquilo estava realmente acontecendo. «Ricardo!» Foi a voz da minha filha, mas não sei se era de surpresa ou de raiva. Eu estava tentando me levantar, meus joelhos ardendo, quando ouvi outras vozes. A família toda tinha saído para ver o que era aquela gritaria. Minha irmã Helena, meu cunhado José, alguns vizinhos. E o pior de tudo, o pequeno Miguel olhando da janela com aqueles olhinhos arregalados de medo. «Vovô!» ele gritou e tentou correr até mim, mas o Ricardo segurou. «Miguel, entra para dentro. Isso é assunto de adulto.» A voz dele estava alterada, percebendo que talvez tivesse ido longe demais na frente de testemunhas. Mas o estrago estava feito. Meu neto tinha visto o pai dele jogando a avó no chão. Minha irmã Helena correu até mim, me ajudando a levantar. «Rosa, você está bem? Isso é um absurdo!» Ela se virou para o Ricardo furiosa. «Você colocou a mão numa senhora idosa? Você está louco?» Mas ele não demonstrou nenhum remorso. Pelo contrário, cruzou os braços e ficou parado na porta como se fosse o dono da razão. «Ela não foi convidada. Esta é minha casa e eu decido quem entra e quem não entra.» A voz dele estava firme e desafiadora. Olhei para Roberta, implorando silenciosamente que ela dissesse alguma coisa, que defendesse a própria mãe. Mas ela estava parada ao lado dele, pálida, com as mãos tremendo, mas sem dizer nada. «Filha!» Minha voz saiu quebrada, carregada de todas as dores que uma mãe pode sentir. «Você vai deixar ele fazer isso comigo?» Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu podia ver a luta interna acontecendo ali, mas o Ricardo foi mais rápido. Colocou o braço em volta dela e disse com firmeza ensaiada: «Roberta está do meu lado. Nós decidimos juntos que a senhora não é mais bem-vinda na nossa casa. A senhora precisa aprender a respeitar os nossos limites.» Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não era só a dor física dos joelhos arranhados ou das mãos sangrando. Era a dor de perceber que tinha perdido minha filha, que aquele homem tinha conseguido colocar um muro entre nós, tijolo por tijolo, mentira por mentira, até que ela não conseguisse mais enxergar quem eu realmente era. Saí dali destruída. Minha irmã Helena me levou para a casa dela, cuidou dos meus ferimentos, me fez chá, mas nada tirava aquela dor da alma. Passei 2 semanas sem notícias da Roberta, sem uma ligação, sem uma mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir. Chorei tanto que achei que não tinha mais lágrimas. Mas aí, numa quinta-feira à noite, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com o coração apertado. «Dona Rosa?» Era uma voz de mulher que eu não conhecia. «Sim, quem fala?» Do outro lado, a mulher respirou fundo. «Meu nome é Patrícia, eu sou prima do Ricardo. A gente nunca se conheceu, mas eu preciso conversar com a senhora sobre a sua filha.» Meu corpo inteiro ficou tenso. «O que aconteceu? A Roberta está bem?» Patrícia hesitou. «Ela está... fisicamente está bem, mas eu não aguento mais ficar calada sobre o que está acontecendo naquela casa. O Ricardo está fazendo com a sua filha a mesma coisa que fez com a ex-esposa dele.» Senti meu sangue gelar. Ex-esposa? Ele nunca foi casado antes? Ele disse que a Roberta era o primeiro relacionamento sério dele. Pois é, a voz de Patrícia ficou amarga.
Essa é a primeira mentira de muitas. Ele foi casado com a minha melhor amiga por 7 anos. E durante esses 7 anos, ele fez exatamente o mesmo processo. Isolou ela da família, da mãe principalmente, fazia ela acreditar que todo mundo estava contra eles, que só ele realmente se importava com ela. No final, minha amiga estava completamente controlada por ele, sem contato com ninguém, achando que era louca. Eu mal conseguia respirar. E por que você não contou isso antes? Por que deixou ele se casar com a minha filha? Houve um soluço do outro lado. Porque ele me ameaçou, Dona Rosa. Disse que se eu abrisse a boca, ia inventar que eu estava obcecada por ele. Ia destruir minha reputação. E eu fui covarde. Fiquei com medo. Mas quando soube do que ele fez com a senhora, quando vi as fotos que estão circulando na família dele sobre a senhora caída na calçada com o joelho sangrando, eu não consegui mais ficar quieta. Que fotos? Minha voz saiu num fio. Patrícia explicou que alguns parentes do Ricardo que estavam na festa tinham fotografado e estavam compartilhando, rindo da situação, dizendo que eu tinha levado o que merecia por ser sogra intrometida. Mas Patrícia tinha guardado tudo. Tinha prints de conversas antigas, testemunhos da ex-esposa dele, provas de que Ricardo tinha um padrão de comportamento abusivo e manipulador. Dona Rosa, sua filha está em perigo. Pode não parecer ainda, mas eu vi esse filme antes. Ele vai isolar ela completamente, vai fazer ela se sentir incapaz, inútil sem ele. Já está acontecendo. Minha amiga levou anos para conseguir sair, e só conseguiu porque a mãe dela nunca desistiu, mesmo sem poder ver a filha, mesmo sendo chamada de louca. Ela nunca parou de tentar. Nos dias seguintes, Patrícia me passou todas as informações que tinha. Conhecia a ex-esposa do Ricardo através de videochamada e ouvi uma história que poderia ser a da minha própria filha. O isolamento gradual, as mentiras sobre a família, o controle emocional. Mas ela me deu uma esperança. Dona Rosa, sua filha ainda está no começo disso. Ainda dá tempo de ela acordar, mas a senhora precisa ser esperta. Com a ajuda delas, montei um plano. No fim de semana seguinte, quando soube que o Ricardo ia viajar a trabalho, pedi para minha irmã Helena ligar para Roberta. Disse que eu tinha passado mal, que estava no hospital. Era mentira, mas era a única forma de fazer minha filha vir me ver sem que ele impedisse. Roberta chegou apavorada na casa da Helena, onde eu estava esperando. Quando me viu bem sentada na sala, a confusão no rosto dela foi evidente. Mãe, disseram que a senhora estava no hospital. E eu me levantei devagar, deixando que ela visse os curativos ainda nos meus joelhos. Eu precisava que você viesse, filha, e sabia que ele não deixaria. Não começa, mãe. Ela já ia embora, mas segurei no braço dela. Roberta, pelo amor de Deus, me dá 5 minutos, só 5. Se depois disso você quiser ir embora e nunca mais falar comigo, eu aceito. Mas me escuta. Ela hesitou, mas algo no meu olhar fez ela ficar. Mostrei tudo. As conversas com Patrícia, o depoimento da ex-esposa, as provas do padrão de comportamento. No começo ela resistiu, tentou defender ele e disse que eu estava inventando tudo. Mas quando colocamos na mesa as mensagens antigas dele, falando as mesmas coisas para a ex-esposa que ele falava para ela, as mesmas frases, palavra por palavra, vi algo mudar no olhar da minha filha. Ele disse que eu era o amor da vida dele, que nunca tinha conhecido ninguém como eu. Ela murmurou, lendo as mensagens idênticas enviadas anos antes para outra mulher. As lágrimas começaram a cair. Mãe, eu achei que estava ficando louca. Eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, que eu estava exagerando, sendo dramática. Abracei minha filha enquanto ela desabava. Anos de manipulação se desfazendo naquele choro. Filha, você não está louca. Ele que fez você achar isso. É assim que essas pessoas funcionam. Ficamos ali abraçadas enquanto ela ia processando tudo. O Miguel estava com a outra avó, então ela tinha tempo de pensar, de sentir, de acordar. No dia seguinte, quando Ricardo voltou da viagem, encontrou as malas dele na porta. Roberta tinha mudado as fechaduras. Ele tentou de tudo, implorou, chorou, ameaçou, fez escândalo. Mas minha filha estava firme. Você encosta na minha mãe de novo e eu chamo a polícia. Você se aproxima do Miguel sem combinarem antes, eu peço medida protetiva. Acabou, Ricardo. Eu acordei.
Hoje, 3 meses depois, estou na sala da casa da minha filha, vendo o Miguel brincar. Ele acabou de me trazer um desenho que fez, eu, ele e a mãe dele, sorrindo. Vovó, agora você pode vir sempre, né? Ele pergunta com aqueles olhinhos brilhando. Sempre, meu amor. A vovó vai estar sempre aqui. Roberta me olha da cozinha, ainda com aquele pedido silencioso de desculpas nos olhos. Eu sorrio de volta. Já perdoei. Uma mãe sempre perdoa. O importante é que recuperamos nosso tempo, nossa família. E aprendi que às vezes a gente precisa cair de joelhos na calçada para se levantar mais forte, para lutar de verdade por quem a gente ama.